Graça e paz novamente, meus irmãos. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 3 e no verso 9. E eu já te peço para que você deixe aí, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear aí pela carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3 e verso 9. Todo mundo achou? Quem achou, fala assim, é uma Bíblia. Qualquer coisa você acompanha no telão ali em cima. Gálatas, capítulo 3 e verso 9. Amém? Diz assim o texto: portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém será declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos por esse tempo aqui juntos de comunhão. Nós já cantamos louvores e agora nós ouviremos a Tua palavra. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra da maneira como ela deve ser feita. Então eu estou aqui em profunda humildade. E eu peço que o Teu Espírito Santo haja em meu favor e em favor da Tua igreja. Tanto sobre mim que vou comunicar a Tua palavra, mas sobre a Tua igreja também que vai acolher. Dai-nos o discernimento, para que permaneça no nosso coração apenas aquilo que realmente foi inspirado pelo Senhor. Apenas aquilo que é capaz de gerar em nós a Tua vontade e os Teus propósitos eternos. Tudo que for contrário a isso seja lançado fora. Mas conceda-nos a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite, de andarmos segundo a Tua palavra e vivermos uma vida que glorifica e exalta o Teu santo nome. É a oração que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui na nossa igreja numa série de mensagens sobre discipulado. E a gente tem falado sobre discipulado desde o começo do ano. Não que seja uma visão específica para 2026 da nossa igreja, muito pelo contrário. Discipulado é a nossa identidade e é também a nossa missão. Quem nós somos? Nós somos discípulos de Jesus. E qual que é a nossa missão? A nossa missão é fazer discípulos também para Jesus. Então o discipulado não é um modelo. Quando eu e a Neide, a gente pensou sobre trazer para a nossa igreja uma visão de discipulado, a gente pensou em muitos modelos. E a gente chegou ao entendimento, segundo as Escrituras, que o discipulado é edificar uns aos outros. Portanto, não é um modelo. Não é também um programa de crescimento de igreja. Eu ouvi de alguns pastores dizendo assim, agora que vocês vão falar de discipulado, nossa, a igreja de vocês vai explodir, vai crescer. Porque o maior programa de crescimento de igreja é discipulado. E a gente tem dito aqui que discipulado não é também um programa de crescimento de igreja. É Deus restaurando Gênesis 1:26, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O pecado destruiu isso. E agora nós não refletimos mais a imagem de Deus, pelo menos como deveria ser feita. Nós somos agora como um espelho quebrado. E o processo pelo qual Deus está resgatando a imagem é por meio de Cristo Jesus. Por isso que as Escrituras vai dizer que o Filho é a imagem do Pai. E o ser discípulo é ser parecido com Jesus. E assim nós glorificaremos a Deus. Então, por meio de Cristo Jesus, Deus está restaurando a imagem. Deus está restaurando a semelhança. E ser discípulo de Jesus implica também em algumas características que devem nos arrastar, que devem nos acompanhar.
Não dá para dizer que nós somos discípulos de Jesus e não trazer conosco algumas imagens que são próprias dos discípulos de Jesus. Por exemplo, se você compra um carro da Volkswagen, a gente imagina que o seu carro seja como os carros da Volkswagen são. Porque senão ele é um que a gente chama, na teologia mais moderna, é um cabrito. Não é assim, ó, um carro que é todo modificado. Então, quando nós falamos que nós somos discípulos de Jesus, nós devemos carregar, trazer conosco algumas características sobre aquilo que a gente crê. Por exemplo, lá em João, no capítulo 13, no verso 34, Jesus vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso conhecerão que são meus discípulos. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Portanto, o amor é uma das características dos discípulos de Jesus. Se eu digo que eu sou um discípulo de Jesus, então na esteira disso eu devo praticar também o amor de Jesus. Porque isso é uma característica de Jesus. E eu, como discípulo de Jesus, preciso arrastar comigo essa característica. E hoje eu quero falar de uma outra característica dos discípulos de Jesus. E eu queria falar sobre a graça. Discípulos de Jesus são os discípulos da graça. Não tem como nós falarmos sobre sermos discípulos de Jesus, sobre avançar o reino de Deus, sem trazer conosco a mensagem da graça. Nós cremos no Evangelho da graça. Se somos discípulos de Jesus, nós devemos comunicar a graça. E graça aqui, para quem faz aula de teologia aqui com a gente, nas 5h15, te convido a fazer com a gente. Você sabe que tem duas maneiras de graça que a Bíblia nos apresenta. A graça comum. E o que é a graça comum? É o sol, é a chuva, que a Bíblia diz que cai sobre justo e sobre os injustos. Sobre aqueles que creem, sobre aqueles que não creem. Todos eles estão debaixo da graça comum, aquilo que Deus oferece a todo ser humano. O ar que a gente respira, graça comum. É dado para o homem mais honesto, mas é dado também para o homem mais corrupto. Mas não é essa graça que caracteriza os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são caracterizados pela graça que nós chamamos de graça eficaz. Graça salvadora. A graça que salva. Nós comunicamos essa graça. E existem várias maneiras de dizer, de traduzir, de falar como que essa graça é. E eu tenho uma. E eu gosto muito. Para mim, graça salvadora é a fé em um Cristo que é suficiente. O que é a graça salvadora? É um Cristo que é suficiente. É quando Cristo me é suficiente. De nada mais eu preciso. A graça salvadora aponta para a suficiência de Cristo. Cristo basta. Cristo é suficiente. O texto que nós lemos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, é uma carta que a gente às vezes se confunde. A gente pensa que Paulo escreveu para uma igreja. Mas Paulo, na verdade, escreve para um conglomerado de igrejas na região da Galácia. Então Paulo não está escrevendo para uma igreja específica. Paulo está escrevendo para algumas igrejas na região da Galácia. Igrejas que ele mesmo plantou ou cooperou na plantação dessas igrejas. Paulo está escrevendo para essas igrejas na região da Galácia. O que a gente não sabe é se é na Galácia do Sul ou se é na Galácia do Norte, mas Paulo está escrevendo não para uma única igreja. Paulo está escrevendo para algumas igrejas. Lá no capítulo 1 e no verso 2, isso já fica muito claro para nós. Capítulo 1, verso 2 diz assim: escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então ele não está escrevendo a uma única igreja, ele está escrevendo às igrejas.
Isso talvez explica o porquê Paulo ser tão severo. A gente vai ler alguns versos dessa carta e a gente vai ver que o apóstolo Paulo está sendo extremamente duro com as igrejas da região na Galácia. E o que está acontecendo aqui nessa igreja que motivou Paulo a escrever o que ele escreveu? Em Gálatas, no capítulo 4, no verso 17, o apóstolo Paulo vai falar de alguns falsos mestres que estão inseridos, que estão infiltrados na região da Galácia e estão transmitindo outro evangelho. Falsos mestres, provavelmente judaizantes, que estavam indo para a região da Galácia para dizer que a mensagem que o apóstolo Paulo estava proclamando não era completa, era incompleta. Estava faltando alguma coisa. E que, portanto, as igrejas da região da Galácia deveriam voltar às práticas judaicas. Era mais ou menos assim, isso aqui eu estou conjecturando, tá? Imagina que um falso profeta chegou em alguma igreja da Galácia, dizendo assim: vocês conhecem Paulo, não conhecem? Eles falaram: conhecemos. Paulo prega a graça, não prega? Sim. Mas olha, a graça não é suficiente. Além da fé e da graça, vocês precisam circuncidar. Vocês precisam também guardar o sábado. Vocês precisam também celebrar as festas judaicas. Vocês também precisam guardar os rituais, os cerimoniais da lei, porque senão vocês não estarão salvos. Esses falsos mestres estavam entrando nas igrejas da região da Galácia, trazendo esse tipo de mensagem. Olha, você precisa realmente crer em Cristo Jesus, porém, precisa também praticar algumas coisas a fim de serem salvos. Só que lembra o que eu disse no começo aqui? Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos trazer algumas características que nos apontam, confirmam que nós somos discípulos de Jesus. E uma dessas características é a graça. Se esses falsos mestres estão dizendo que Cristo não é suficiente, então precisam de mais alguma coisa, de mais algum acréscimo, o que eles estão negando? A graça. E aí Cristo já não é mais suficiente. Portanto, esses falsos mestres não são discípulos de Jesus. Não são discípulos de Jesus. E aí, no capítulo 1 e no verso 4, Paulo vai fazer a sua saudação e já vai começar a antecipar os assuntos que ele vai tratar ao longo da sua carta. Diz assim, verso 4, Gálatas capítulo 1 e verso 4. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. É interessante que Paulo faz a sua saudação e ele já começa a antecipar tudo que ele quer falar para os irmãos dos Gálatas. Ele já começa dizendo: olha só, eu já falo para vocês que é Cristo Jesus que entregou a sua vida por nossos pecados. Eu já estou adiantando, é Cristo Jesus que nos salvou. A saudação do apóstolo Paulo é muito mais breve do que nas outras cartas. Ele já entra agora, a partir do verso 6, diretamente no assunto que ele quer tratar com aquela igreja. Verso 6 do capítulo 1. E você vai perceber que Paulo, ele é direto, sem rodeios. Ele vai se posicionar diretamente. Olha como ele começa dizendo: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si mesmo, na graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Paulo está admirado, obviamente não de maneira positiva. Eu estou admirado como que tão depressa
Vocês estão migrando para um outro evangelho que não é outro. Vocês estão saindo das boas novas. Que expressão pesada que o apóstolo Paulo usa. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque evangelho só é boa nova com a notícia da graça. Se nós retirarmos a graça de Deus da mensagem do evangelho, deixou de ser uma boa notícia. A boa notícia só é boa se nós estivermos comunicando a graça de Deus. Se eu, como discípulo, não comunico a graça de Deus, eu não estou comunicando o evangelho de Jesus. Não é uma boa notícia. Sem a graça, nós estamos apenas apresentando mais uma outra religião para alguém. No que consiste uma religião? Um conjunto de regras, de comportamentos, para tentar ligar o homem à vontade de Deus. O que é uma religião? Imagina que eu falo para você assim, eu ingressei hoje numa nova religião. A gente já pensa num conjunto de regras, num conjunto de comportamentos, numa nova ética moral, naquilo que eu começo a fazer ou naquilo que eu deixo de fazer. Isso é uma religião. Evangelho não é isso. Evangelho é fé na graça, na suficiência de Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente. É isso que Paulo está falando. E se eu prego um evangelho que eu retiro a suficiência de Cristo, eu retiro a graça, não é mais evangelho. Paulo está dizendo, estão aí anunciando outro evangelho que não é outro. E não é outro mesmo. Porque se eu tiro a graça de Deus do evangelho, deixou de ser evangelho. Deixou de ser uma boa notícia. Olha aí o capítulo 1, no verso 8. O que ele vai dizer? Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo eu mesmo, ou nós mesmos, ou um anjo do céu, que anunciar boas novas diferente das que nós lhes anunciamos. Seja maldito. Nas versões mais clássicas, seja anátema. Alguém que subtrai a graça de Deus do evangelho. Porque se nós tiramos a graça do evangelho, não sobra evangelho, meus irmãos. A boa notícia só é uma boa notícia por causa da graça de Deus. Paulo então vai meio que trazer a lei, colocar diante dos Gálatas e vai perguntar para os Gálatas assim, essa daqui é a lei. Vamos ver então se diante da lei vocês conseguem dar conta. Vamos ver então se diante da lei você consegue se tornar justo para com Deus. Vamos ver se diante da lei vocês conseguem ser justificados diante de Deus. E aí Paulo vai a partir daqui fazer um contraponto entre lei e a graça de Deus. Discipular pessoas, meus irmãos, não é ensinar um conjunto de comportamentos, de ritos, de práticas morais. Discipular pessoas é apresentar a graça de Deus, a suficiência de Cristo, que leva ao arrependimento. Porque arrependimento genuíno não é mudança de comportamento. A gente confunde. A gente acha que arrependimento bíblico é mudança de comportamento. Aquela pessoa se arrependeu porque ela fazia isso e agora ela não faz mais. Se arrependeu. Nossa! Isso pode ser um fruto de arrependimento. Mas não é arrependimento por si. Arrependimento é uma mudança de natureza. Eu contei aqui um tempo atrás. Você nasceu um pé de limão. O natural é que você dê limão. Você pode questionar Deus e dizer assim, Senhor, mas eu quero dar uma manga. Eu gosto de manga, particularmente minha fruta preferida. Eu sei quem não gosta. Não te respeito, brincadeira. Eu quero dar manga.
E aí Jesus vai dizer, só tem um jeito de você dar manga. Você precisa nascer de novo. E arrependimento genuíno bíblico é isso. Não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Do grego, metanoia, mudança de mente. Porque mudar comportamento, a gente muda. A gente muda. Pastor, coloca pele de lobo? Coloca, fácil. Então arrependimento é uma mudança de natureza. É muito mais profundo. É ontológico. Não é mudança de comportamento apenas. É muito mais profundo. E é isso que a graça de Deus nos faz. Ela penetra no mais profundo. E nos quebranta de dentro para fora. Capítulo 2 agora. Dá um salto aí na sua Bíblia. Capítulo 2 e verso 19. Gálatas, capítulo 2, verso 19. Diz assim: pois quando procurei viver por meio da lei, lembrando que a lei é um conjunto de regras, de práticas, de comportamentos. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Paulo aqui no 19 vai dizer, eu procurei viver pela lei, mas sabe o que sobrou? Fui condenado por ela. Eu tentei viver pela lei, eu tentei praticar, mas no final o que sobrou para mim? Condenação. O que sobrou para mim foi morte. E Paulo ele é muito fiel ao discurso dele, e nos falta isso hoje. Paulo é muito fiel ao discurso. Lembra que a gente acabou de ler que ele dizendo assim, ainda que nós, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho que não seja esse, seja maldito? Se você ler aqui Gálatas capítulo 2, e eu já faço esse apelo para você ler depois a carta dos Gálatas por completo. A Bíblia diz que Paulo estava ali na região da Galácia, e chegou Pedro, o apóstolo, o líder da igreja, em Jerusalém. Chegou na região da Galácia. E enquanto os judeus não haviam chegado na região da Galácia, o que Pedro fazia? Comia com os gentios, se comportava com os gentios, sentava à mesa, não cumpria os rituais da lei. Mas aí Paulo, aqui mesmo em Gálatas, vai dizer que quando Pedro chegou, quando os membros de Jerusalém chegaram, os judeus chegaram, Pedro começou a fazer diferença. Começou a não sentar mais com os gentios, com medo de ser reprovado pelos judeus. E aí o texto vai dizer que Paulo fica de pé e resiste face a face a Pedro, dizendo: Pedro, antes dos seus irmãos chegarem, você sentava com a gente, comia com a gente. Agora que eles estão aqui, você se porta diferente? Que evangelho que você crê, Pedro? O apóstolo Paulo chamou Pedro face a face. Ao tentar encontrar justiça por meio da lei, sabe o que a gente deveria se encontrar? Com a nossa miséria. A gente deveria se encontrar com a graça de Cristo. Ao tentar cumprir a lei, você vai se dar conta que você não consegue. Ao tentar cumprir a lei, você vai entender que você não é capaz. Ao tentar viver um conjunto de regras, de comportamentos morais,
você vai perceber que você não dá conta. Quantas vezes você prometeu não pecar mais e adivinha? Pecou de novo. Quantas vezes você falou assim, Senhor, aqui diante do Senhor eu não faço mais, hein? Anota aí no céu, não faço mais. 5 minutos depois, estava fazendo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo chega à conclusão, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo que perece por conta do pecado? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21 de Gálatas capítulo 2. Não considero a graça de Deus sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Se a gente pudesse ser salvos por conta da obediência à lei, Paulo está dizendo, Cristo então morreu em vão. Se eu consigo me tornar justo por aquilo que eu faço, por que Cristo morreu na cruz então? A oração do Getsêmani clama a graça de Deus. A oração do Getsêmani foi Jesus dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Adivinha? Não era possível. Não era possível. Sabe o que Deus estava dizendo, o que o Pai estava dizendo para o Filho ali no Getsêmani? O homem não vai conseguir se justificar se não for pela sua obra redentora na cruz. O homem não vai conseguir se tornar justo, bom o suficiente para ser aceito na eternidade se não for por meio do caminho que você vai abrir na cruz do Calvário. O homem não vai chegar aqui, nos domínios celestiais, se ele não atravessar a cruz de Cristo. A oração do Getsêmani clama a graça de Deus, dizendo, não foi possível. Não tinha outro caminho. Era necessário, porque a gente não iria dar conta de atingir o nível de santidade que Deus exige. A gente não daria conta. Pula para o capítulo 3, verso 1. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu estou admirado com vocês. E aqui no capítulo 3, ele vai dizer assim, Gálatas capítulo 3 e verso 1. Ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado claramente, como se tivesses visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Cristo não foi explicado claramente para vocês? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram ou porque vocês obedeceram à lei? Verso 3. Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, agora procuram tornar-se perfeitos por meio dos seus próprios esforços? Tendo começado no Espírito, vocês querem agora se tornar perfeitos por conta dos seus próprios esforços? Deixa eu te falar alguma coisa que, pelo menos para mim, é libertador. Foi libertador. Deixa eu compartilhar isso com você. Deus não espera perfeição da sua parte. Não espera. Deus não espera que você seja alguém perfeito. Deus não espera isso. É claro que Deus deseja que você siga o caminho do Filho. Seja mais parecido com Jesus que você puder. Mas Deus não espera que você seja perfeito. O que Ele espera é que você seja cônscio do seu pecado.
e totalmente dependente dele. Deus não espera que você seja perfeito, Deus espera que você seja dependente dele todos os dias. É ele que está te aperfeiçoando. É ele que vai completar a boa obra que ele começou na sua vida. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la na sua vida. E aí, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui para os Gálatas: vocês se conheceram o evangelho por meio da graça, por meio da fé. Agora vocês querem ser aperfeiçoados por esforço próprio, crendo no comportamento de vocês, das práticas que vocês fazem. Não dá, vocês não vão conseguir se aperfeiçoar. Sejam dependentes do Senhor. Confiem no Senhor. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia da redenção. Você está nas mãos do Senhor, é Ele que está te aperfeiçoando. A busca pela perfeição humana, sabe o que é? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Você acorda e você diz assim: não, hoje eu vou me policiar porque eu quero viver uma vida íntegra, justa. E aí você luta demais. E você se policia. Se você falava palavrão, você fica: não posso falar. Se você manipulava as pessoas, você fala: não posso manipular, não posso. Se você mentia, você fala: não posso mentir. Se você tem um olhar indecente para as mulheres, você fala: não vou olhar. E você fica o dia inteiro assim. Chega no final do dia com orgulho. Nossa, hoje tá pago. Aí você bota a cabeça no travesseiro e aí você se lembra que você não leu um versículo da Bíblia e você não teve um momento de oração com Deus. Que vida cristã é essa, meu irmão? Isso aí é sacrifício de tolo. Se o seu comportamento muda e o seu relacionamento com Deus não, esquece, meu irmão, você está na carne. Você está fazendo sacrifício de tolo. É igual um amigo meu que ficou 1 semana sem comer, jejum, só água. E aí, ao final, ele veio conversar comigo todo orgulhoso. E eu não sabia, fui na inocência. E eu falei: meu, quanto tempo desse jejum aí você ficou orando, lendo a Bíblia? Ah, não, pastor, não orei não, só fiz o jejum mesmo. Eu falei: meu irmão, você gastou 7 dias da sua vida, passou fome, porque de bom mesmo não aconteceu nada. Sacrifício de tolo. Se você deixa de fazer o que você fazia antes, mas não se aproxima de Deus, sacrifício de tolo. Você está querendo se aperfeiçoar na força do seu próprio braço. E isso é libertador, meus irmãos. Porque você vai entender que a graça de Deus vai te colocar diante dele, nos méritos de Cristo Jesus. E ali você começa a conhecê-lo. E à medida que você vai conhecendo o Senhor, e à medida que você vai se aprofundando no Senhor, a sua vida inteira vai ser transformada pelo seu relacionamento com Deus. É Ele que vai te aperfeiçoando. Amém? Capítulo 3, verso 9. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob a maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se estiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo vai dizer: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão debaixo da maldição. A graça de Deus, meus irmãos, é paz diante de Deus. É paz. É paz.
Porque se você está no teu coração pensando assim, o que eu preciso ainda fazer para ser salvo? Você não tem paz. Você não tem paz. Porque se a nossa salvação depende daquilo que a gente faz, a gente vai chegar no céu ainda desconfiado. Será? Será que eu vou ser salvo? Olha, eu não sei, estou desconfiado. Quando nós confiamos na graça e nos méritos de Cristo Jesus, a gente tem paz. Porque o Espírito de Deus já testifica ao nosso espírito que nós pertencemos ao Senhor. E a gente vive nessa terra aqui como filho de Deus. A gente não vive mais batalhando para ser salvo. A gente vive como alguém que já foi salvo, que já foi alcançado pela graça. Sabe qual é o engano de Satanás hoje para nós? Batalhe pela tua salvação. E aí o que você faz? Gasta a vida batalhando para ser salvo. E perde a sua vida sem ter falado do amor de Jesus. Porque você está preocupado consigo mesmo. Mas uma vez que você entende a graça, que você já foi salvo por Cristo Jesus, você só quer agora levar o reino adiante. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, as boas notícias. Sabe o que é o interessante desse versículo? Que geralmente não tinha Instagram naquela época, não tinha status no WhatsApp, não tinha nada disso. Então como que eram aqueles que anunciavam a boa notícia? Eram aqueles que vinham de longe a cavalo, ou vinham de longe a pé. E chegavam então numa nova cidade para dizer uma boa notícia que aconteceu num lugar muito distante. E aí Isaías vai dizer quão formosos são os pés desses. E o apóstolo Paulo depois vai dizer em Romanos também, quão formosos os pés. Mas quando você olhava para os pés daqueles daquela época, cheio de bolha, calo, poeira, sujeira, era tudo menos bonito. Mas a beleza não estava nos pés deles, a beleza estava no que eles anunciavam. Então quando nós, enquanto discípulos de Jesus, vamos proclamar Jesus Cristo aos outros, nós precisamos comunicar a graça, porque a graça sim é uma boa notícia. Quão formosos são aqueles que proclamam o evangelho da graça, que a salvação é só em Jesus Cristo, Senhor. Amém? Pela lei ninguém está seguro diante de Deus. Eu falava aqui na escola bíblica dominical, Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Nenhuma iniquidade ficará impune diante de Deus. Deus condenará todo pecado e toda maldade que há no mundo. Toda. Nada passará impune diante de Deus. É isso que a sua palavra diz. Que Deus vai requerer toda injustiça praticada. Toda. Todos nós prestaremos conta diante de Deus. E Deus vai requerer justiça sobre todos os atos que nós praticamos. E se Deus é fogo consumidor, como que eu, impuro como sou, vou entrar na presença desse Deus sem ser consumido? Só há uma maneira. Se eu me vestir e me revestir da justiça de Cristo Jesus, que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Como que eu entro na presença de Deus vestido das roupas do Cordeiro de Deus? Eu entro coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Porque lá a minha injustiça foi paga. Lá a minha maldade foi paga. Agora a gente entra na presença de Deus agarrados nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. A minha maldade e a sua maldade, Cristo assumiu. Deus declarou que todos aqueles que praticam maldade devem ser amaldiçoados. Foi assim com Caim e foi assim com todos que afrontaram a santidade de Deus cometendo maldades. Mas Deus se fez maldito também. É o que o apóstolo Paulo diz, que Jesus Cristo se fez maldito. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 21,
e verso 23. Deuteronômio, capítulo 21 e verso 23. Deuteronômio 21, 22. Se alguém cometeu um crime que merece pena de morte, e por isso foi executado e pendurado numa árvore, em algumas traduções, num madeiro, num lenho, não deverá permanecer pendurado ali à noite. Enterre o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança. O que a lei diz? Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Maldito. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. E quando o apóstolo Paulo, eu imagino que todos aqui saibam, ou pelo menos a maioria sabe, o apóstolo Paulo era um grande perseguidor da Igreja de Cristo. E para Paulo era impossível que alguém que se diz o Messias morresse como Jesus morreu. Não dava para o Messias ser alguém que morre numa cruz, numa madeira. Porque Paulo era um profundo conhecedor da lei. E ele diz, Jesus não pode ser o Messias. Porque segundo a lei, quem é pendurado na cruz, numa madeira, é um maldito. Não pode ser. O Filho de Deus não pode ser um maldito. Paulo tem um encontro com Cristo. E esse encontro faz ele mudar a sua visão. Agora ele olha para essa maldição e diz assim, Cristo se fez maldição por nós. Cristo se tornou maldito para nos resgatar da maldição do pecado. Glória a Deus por isso. E aí a gente, no nosso orgulho, quer se tornar bom diante de Deus pela nossa capacidade. Olha que loucura. A gente não dá conta. Verso 17. Gálatas capítulo 3, verso 17. É isso que quero dizer. A lei veio 430 anos depois. Não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. O que Paulo está falando é um argumento que eu acho fascinante. Paulo está dizendo assim, as Escrituras dizem que Abraão foi justificado pela fé. E aí ele diz, Abraão foi justificado porque cumpriu a lei ou foi justificado porque teve fé? Se a lei foi dada 430 anos depois de Abraão, como que Abraão foi justificado pela lei? Logo, Abraão foi justificado pela fé. Se a lei foi dada há 430 anos e a promessa permaneceu sobre Abraão, Abraão foi justificado pela fé e não pelo cumprimento da lei. A promessa do descendente foi dada antes da lei. A promessa da justificação foi dada antes da lei. E é isso que Paulo está dizendo. Por que a lei então, meus irmãos? Paulo vai explicar no verso 19. Qual era então o propósito da lei? Paulo pergunta. Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Por que a lei foi nos dada? O apóstolo Paulo vai dizer, a lei foi nos dada para mostrar para as pessoas os seus pecados. A lei foi dada para dizer para nós que nós somos pecadores.
E ela deveria permanecer até que o descendente prometido viesse. Você crê no descendente prometido, Jesus Cristo? Então a lei terminou nele. A lei se cumpriu nele. A lei tem dois propósitos, meus irmãos, distintos e opostos. O primeiro motivo da lei, demonstrar para mim que eu sou pecador. O que a lei faz? A lei demonstra que eu sou incapaz de me salvar, que eu não sou bom, que eu sou pecador. A lei escancara. É um horizonte de impossibilidades, eu não consigo cumprir a lei. Portanto, a lei demonstra que eu sou pecador, que eu estou afastado de Deus. Mas a lei também tem um outro ponto. Se a lei demonstra que eu sou pecador e estou afastado de Deus, no outro ponto a lei está dizendo que Cristo foi o perfeito de Deus, o justo de Deus. A lei então demonstra que Jesus Cristo foi aquele justo e perfeito, vindo da parte de Deus, que cumpriu toda a lei. É por isso que ele vai dizer, não pense que eu vim revogar a lei. Na verdade, eu vim cumprir a lei. E o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 10, verso 4, vai dizer, porque o fim da lei é Cristo. Cristo cumpriu a lei. Então a lei tem dois propósitos, mostrar que eu sou pecador e mostrar a perfeição de Jesus Cristo, que cumpriu todas as exigências da lei. Tudo que o Pai exigiu para que eu e você fôssemos salvos, Cristo cumpriu. A lei revela que Cristo cumpriu plenamente todas as exigências da lei. Verso 22. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a lei era uma prisão, nós estávamos presos, nós éramos escravos do pecado. E nessa prisão da lei nós estávamos condenados à morte. A lei diz que todos aqueles que não cumprirem as exigências de Deus pagarão com a sua própria vida. Então a lei é uma prisão, e nessa prisão nós estávamos presos, condenados à morte. Nós morreríamos. Essa prisão colocou sobre nós uma sentença de morte. Nós estávamos mortos, nós estávamos presos na lei. E aí vem Jesus Cristo então. E o que é Jesus Cristo? Jesus Cristo veio cumprir. E aqui pegando o gancho da pregação do Júlio, nós é que estávamos presos, condenados à morte. Nós éramos Barrabás, estávamos ali para morrer. Até que Cristo assume o nosso lugar e diz, eu morro no seu lugar, eu assumo a sua culpa, eu assumo o seu pecado, eu assumo a sua sentença, eu morro por você, mas em troca, sabe o que eu te faço? Eu te ponho em liberdade. As chaves que abrem a prisão da lei e nos colocam em liberdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Na cruz, Ele quebrou os aguilhões da morte. Na cruz, Ele abriu as celas das prisões. Na cruz, Ele arrancou as nossas algemas. Não há mais morte sobre a nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer, onde está a morte, a sua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? A lei diz, faça e viverás. O problema é, nunca seremos capazes de fazer. Nunca seremos capazes de viver por meio da lei. No contraponto, a graça diz, crê nisso, que Cristo já fez tudo que era necessário. A lei diz, faça e viverás. A graça diz, Cristo já fez o que nos era necessário. Capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E verso 4.
Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. E sob a lei. Assim o fez para nos resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Se a lei tivesse poder para nos salvar, meus irmãos, por que Jesus veio nascido de mulher para nos resgatar da própria lei? Por que Jesus viria nascido de mulher para nos resgatar da lei, se a lei poderia nos salvar? É óbvio que não pode. Verso 6. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Somos filhos de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, continuando essa ideia de filiação, Paulo vai dizer sobre 2 filhos de Abraão. Você que conhece a história de Abraão, sabe que Abraão teve 2 filhos. Filho de Sara, sua esposa, e o filho de Agar, a serva que morava na sua casa. O filho de Sara é o filho da promessa. O filho de Agar era o filho da iniciativa humana de Abraão. Deus havia dado uma promessa a Abraão, que ele teria filhos, mesmo ele sendo avançado de idade e mesmo Sara sendo estéril. E aí ele pensou assim, poxa, Deus vai me dar um filho, o que eu faço? Iniciativa humana. Foi lá, teve relações com a sua serva e ela concebeu um filho. E aí Deus falou assim, não é esse filho que eu ia te dar. O filho que eu ia te dar é da sua esposa. Ela, o ventre dela vai conceber. A promessa vai se cumprir através dela. E aí depois então Sara gera um filho. Isaac, o filho da promessa. E aí Paulo vai dizer que a lei é a iniciativa humana. A lei é a gente sendo como Abraão, tentando realizar a promessa de Deus por iniciativa humana. A graça é Isaac. Foi Deus cumprindo a promessa, sem iniciativa humana. Foi Deus cumprindo a promessa. E aí o apóstolo Paulo, eu peço depois que vocês leiam a carta toda aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito legal. Ele diz assim, o filho de uma escrava, quando ela gerar descendentes, a sua descendência será escravizada também. Mas o filho de alguém livre, quando gera descendentes, os seus descendentes também serão livres. Se eu nego a graça de Deus fazendo discípulos, promovendo comportamentos, os discípulos que a gente vai gerar também serão escravos. Mas se nós somos discípulos da graça, os discípulos que nós vamos gerar serão livres. Que coisa maravilhosa. E aí ele vai encerrar dizendo assim no capítulo 4 de Gálatas. Verso 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava. Somos filhos da mulher livre. Somos filhos da mulher livre. Não somos mais escravos da lei. Nós somos filhos da promessa que se cumpriu, que começou em Abraão e se cumpriu em Cristo Jesus, o descendente. E para finalizar, porque eu já recebi um papel aqui, dessa vez vocês foram espertos, pessoal da mídia. Porque da outra vez que o cronômetro nosso ali do fundo parou, eu preguei por 1h40, você acredita nisso? Aí hoje, quando encerrou o tempo ali, eles já mandaram aqui, ó, pastor, encerrou o tempo. Não fica, pelo amor de Deus, 1h40 pregando aí, porque seu tempo já acabou. Eu louvo a Deus pelo pessoal da mídia aí, tá vendo? Então, só pra gente encerrar, acelerando aqui, eu queria ler alguns textos te desafiando, te exortando a viver esse evangelho da graça, que não é por comportamento,
Você não vai ser salvo pelas práticas. Você não vai ser salvo pelo domingo à noite, vindo na igreja. Nem pelo seu dízimo que você dá. Você vai ser salvo pela sua fé em Cristo Jesus. Lá no céu, Deus não vai falar assim, quantos domingos você foi para a igreja? Não. Ele vai falar assim, entra porque eu te conheço. Eu sei quem você é. Essa é a chamada dele naquele dia. Entra para o gozo eterno, porque eu te conheço. Eu sei quem você é. Gálatas capítulo 6. Eu ia pregar o capítulo 5 inteiro ainda, ó. Ainda bem que me avisaram que acabou o tempo. Não vocês iam ficar aqui sofrendo comigo. Gálatas capítulo 6 e verso 1. Paulo agora está dizendo assim, tudo bem, vocês entenderam que a salvação é pela graça. Então liberou geral, pastor, forró para sempre, posso fazer o que eu quiser? Não, meus irmãos, Paulo está dizendo não. A graça de Deus agora é um trampolim para uma vida de santificação. Você vai viver agora para a glória de Deus. E aí ele vai dar as suas considerações no capítulo 6, considerações finais, incentivando os Gálatas a viverem assim. E ele vai dizer no verso 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, não que isso aconteça aqui entre nós, né? Lá na Argentina acontece bastante. Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, ajudá-los a voltar ao caminho certo. Como que a gente é rápido para condenar as pessoas, não é? Como a gente é rápido para tacar pedra nos outros? Como que a gente é rápido para falar como apontar o pecado dos outros, não é? Jesus vai dizer, cuidado, hein? Enquanto você está apontando para o cisco do olho do seu irmão, você está esquecendo da trave que está no seu. Você que tem um Espírito Santo, ele está dizendo assim, se você vê o seu irmão cometendo um pecado, você que tem o Espírito Santo, você que julga ter o Espírito Santo, deve ajudá-lo a retornar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de quem? De Cristo. Meus irmãos, uma lei que não é mais do papel, da pedra. É uma lei que foi gravada no nosso coração, que está dentro de nós. E no versículo 3, Paulo vai nos desafiar ao discipulado. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Você acha que você é importante demais para ajudar os outros? Você acha que você é bom demais para estender a sua mão para os outros? Você está enganando a si mesmo. O que Paulo está dizendo é assim, lembre-se, a graça te salvou, mas você é um pecador como qualquer outro aí. Você não é melhor do que ninguém. Se você está achando que você é melhor que o outro, você está enganado. Ah não, é porque o pastor é mais espiritual do que os outros irmãos, meus irmãos. Debaixo do cabeça todo mundo é corpo. Eu tenho aqui um chamado diferente do seu, mas a autoridade espiritual dessa igreja é Jesus Cristo. Todo mundo aqui é pecador, inclusive esse que vos fala. Eu não sou melhor que você não. Todos nós somos carentes da graça de Deus. E nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Se não precisa de um mediador. A tua oração chega tão rápido quanto a minha no céu. Pode ficar em paz. Deus vai falar assim, não, o Lélio é pastor, então a oração dele é melhor. Não. Às vezes eu acho que a minha oração é contaminada pelo fato de eu ser pastor. Eu gosto de gente que não sabe orar, mas quer falar com Deus. Eu acho isso maravilhoso. Porque ele já começa a falar assim, Deus, eu nem sei orar, eu nem sei se o que eu estou fazendo aqui é certo. Mais sincero do que isso não dá. Aí a gente que é pastor fica, Senhor Santíssimo de... Ah, e Deus tá, para com isso aí, velho. Você acha que você engana quem? Então eu gosto de oração de gente sincera. Fala assim, Pai, eu tô aqui, ó. Não presto, mas tô aqui. Crendo que o Senhor é bom. Olha que oração maravilhosa.
Então, debaixo do cabeça, todo mundo é corpo. A autoridade dessa casa aqui é Jesus Cristo. Nós somos membros uns dos outros. E eu, enquanto pastor, me submeto ao chamado que você tem. Se o seu chamado é diferente do meu, eu me submeto a você. Porque eu preciso de você. E assim a gente caminha junto em unidade, guiados pelo cabeça. E o verso 12 também eu queria ler para vocês. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boas impressões para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. O que a gente tem que ensinar? Que somente a cruz de Cristo pode salvar. Ah, pastor, mas se eu não for domingo à noite? Pastor, e se eu não der o dízimo? Pastor, e a roupa que eu uso? Pastor, você não sabe o que eu ando fazendo, hein? Ixi, se você soubesse. A nossa mensagem é: somente a cruz de Jesus é que pode te salvar. E nada mais. A graça salvadora é: Cristo me é suficiente. Cristo me basta. Como você vai viver, eu não sei. Mas aquele que começou a boa obra em você é fiel para te aperfeiçoar. Basta que você continue crendo. Amém?